Capítulo 408 Indesejáveis. Não, todos eles responderam ao chamado do Sr. Ribri e se juntaram à milícia. Jéssica sorriu e explicou enquanto tirava um pouco da farinha do ombro do irmão. Ouvi dizer que o Sr. Alexander pediu que a maioria dos homens que têm entre 18 e 50 anos de idade fossem treinados. Então esses filhinhos de papais não voltarão tão cedo. Ótimo! Oski olhou para sua irmã de uma maneira mimada e respondeu. Depois que ele coçou a cabeça, ele acrescentou como uma expressão orgulhosa em seu rosto. Esses caras são todos ovos podres, especialmente aquele macaco do Knit. Como ousa sonhar em ter minha irmã? Ele está delirando. Os dois irmãos não se viam há mais de um mês, e eles conversaram bastante sobre isso. Embora Jéssica parecesse e emitisse um sentimento muito parecido com Angela, ela era muito mais extrovertida. Ela gostava de rir alto, e sua risada era nítida e agradável aos ouvidos. No entanto, Oski conseguiu conversar com sua irmã de tal forma que ele esqueceu completamente de Faye, seu convidado. Ah. Quem é você? Emily, este lindo comandante é seu companheiro. Depois de conversar com seu irmão por um tempo, Jéssica de repente viu Faye e percebeu que um jovem brilhante estava de pé atrás de seu irmão. Ah! Porra, eu esqueci de apresentar meu amigo. O nome dele é Oski. De repente percebeu que ainda não sabia o nome de Faye, então ele caminhou até Faye e deu um tapinha no ombro de Faye quando perguntou. Certo, irmão. Qual é o seu nome mesmo? Faye riu. Ele achava que Oski era uma pessoa simples, uma vez que ele convidava uma pessoa para a casa de sua irmã sem saber o nome dessa pessoa. Depois de alguma hesitação, o rei riu e disse, você pode me chamar de Faye. Faye? Um nome tão estranho. Oski pegou a mão da irmã e apresentou. Jéssica, esta é Faye, um novo amigo que fiz ontem. Ele é um comandante do rei Alexander e é muito bom comigo. Eu o encontrei a caminho e o convidei para vir provar seu pão de mel. Faye, você deve ser uma pessoa legal, já que pôde fazer amizade com meu irmão idiota. Olá, meu nome é Jéssica, irmãzinha de Emily. Meu irmão mais velho é uma pessoa desajeitada, então, por favor, não se importe com ele. Vamos lá. Essa garota era amável, e ela não era nada tímida. Faye gostava muito da personalidade dela. Depois que ele pensou sobre isso, fazia sentido. Como Oski e sua irmã nasceram em um bairro pobre, eles amadureceram cedo. Como resultado, Jéssica não tinha essa arrogância que a maioria das garotas bonitas de sua idade tem. Jéssica era uma garota muito trabalhadora. Depois que ela pegou uma cadeira de madeira para Faye, ela tirou um prato de maçãs verdes que estavam um pouco secas, mas muito limpas. Depois disso, ela comprou 2 garrafas de cerveja com o dinheiro que seu irmão mais velho lhe deu, e ela foi até a cozinha e começou a fazer seu renomado pão de mel, enquanto Oski conversava com ela. Emily, você tem uma ótima irmãzinha. Faye ficou com um pouco de inveja de Oski. Esse homem tinha uma família adorável. As maçãs verdes e as garrafas de cerveja na mesa não eram boa comida aos olhos das famílias comuns, mas Faye sabia que esses eram o melhor tratamento que essa família poderia dar a seus convidados. Talvez essa garota chamada Jéssica tenha valorizado muito essas maçãs e não quisesse comê-las sozinhas. Talvez ela estivesse salvando-os e ia comê-los com o irmão depois que ele voltasse. No inverno frio do deserto, as frutas eram iguarias aos olhos dos pobres. Ei, claro! Minha irmã é conhecida como a Pérola no bairro pobre do norte de Malta. Ah, esse homem simplório estava orgulhoso de sua irmã. Emily, você vai assustar o nosso hóspede se você se orgulhar ainda mais. Jéssica gritou na cozinha. Parecia que ela gostava de chamar Oski pelo primeiro nome, em vez de chamá-lo de irmão. Ah! Todos na vizinhança sabem que o pão de mel da minha irmã Jéssica é um deleite delicioso que nem os nobres conseguem comer, respondeu Oski. Faye ficou um pouco sem fala. Talvez na mente simples desse cara, qualquer coisa que sua irmã faça é uma iguaria, ele pensou. Faye e Oski conversaram muito no quintal. Oski não era uma pessoa que gostava de se conter. Ele diria o que quer que estivesse em sua mente.
Na maior parte do tempo, Oski era quem falava, e Fei ouvia com um sorriso no rosto enquanto brincava com os gatos no quintal. Embora Oski estivesse indo por todos os lugares e conversando sobre coisas como fofocas envolvendo nobres e histórias famosas em cidade bandeiras duplas, Fei gostou. Os pais de Fei em sua vida anterior eram agricultores, e ele teve uma grande infância no campo antes de seus pais falecerem. Portanto, ele estava genuinamente apaixonado por essa atmosfera, incluindo esses tipos de cercas de bambu e todos esses animais. O tempo passou rapidamente. O sol já estava abaixo da muralha de defesa, mas o céu não era tão escuro. A fumaça da cozinha subia pelo ar através das chaminés, e os ruídos feitos pelas crianças, seus pais, e os gatos e cachorros de alguma forma aumentavam a rara e pacífica atmosfera campestre. Uau! Cheira delicioso! Oski terminou o último gole de cerveja e gritou enquanto respirava fundo. Um aroma doce fluiu no ar, e Fei sentiu fome que ele respirou fundo também. Era evidente que era uma iguaria que nem os nobres podiam desfrutar. O pão de mel de Jéssica estava prestes a ficar pronto. Logo, Jéssica entrou no quintal com um pedaço de pão de mel dourado recém-assado. Quando o aroma se dispersou nos arredores, muitos vizinhos saíram de suas casas e olharam nessa direção. Ah! Eu sinto o cheiro do pão de mel de Jéssica de novo. Olha, é Emily. Não admira que Jéssica fizesse pão de mel novamente. É o melhor tratamento do mundo. Ei, irmã Jéssica, você tem que me ensinar como fazer isso. Ficou claro que esse irmão e a irmã tinham ótimos relacionamentos com os vizinhos, e os que imediatamente gritou e convidou todos os vizinhos para provar a comida. Esse homem simplório era hospitaleiro. Caso contrário, ele não convidaria Fei para a casa de sua irmã quando ele só conheceu Fei uma vez. Logo, o pátio estava cheio de mais de uma dúzia de pessoas que estavam em diferentes faixas etárias. Irmã Jéssica, quem é esse lindo comandante? Ele é seu noivo. Uma menina que tinha sardas e era 1 a 2 anos mais nova que Jéssica brincou com ela. Ei, vou encher sua boca se você repetir essas coisas. Jéssica beliscou as bochechas desta menina e disse. Ele é amigo de Emily. No entanto, a explicação de Jéssica não foi aceita pelos vizinhos amigáveis. Embora esses vizinhos fossem pobres, eles poderiam dizer que esse jovem era extraordinário. Mesmo vestindo roupas comuns, parecia diferente dos nobres e sorria brilhantemente. Ele tinha uma aura majestosa ao seu redor. Aqueles nobres que foram corroídos pelo conforto e luxúria não poderiam ser comparados com ele. Jéssica é uma garota legal. Jovem, você tem sorte se conseguir se casar com ela. Sim, embora nossa Jéssica tenha nascido em nossa vizinhança pobre, um padre da Santa Igreja disse que ela se tornaria uma pessoa tão influente que nem as nobres damas poderiam alcançar. Rapaz, eu acho que vocês dois são compatíveis. Muitas pessoas que eram tios e tias para Jéssica disseram a Fei muitas coisas sobre Jéssica. Todos eles entenderam mal o relacionamento. Ei, vocês têm razão. Fei, acho que você está qualificado para ser meu cunhado. Ah! Depois que Oski coçou a cabeça e olhou para sua irmã e Fei, ele falou como se descobrisse alguma coisa. Fei apenas sorriu e não disse nada. Tantas pessoas aqui. Vocês sabem que Jéssica e eu estamos nos casando hoje. E todos vocês estão aqui para ver isso. Eu tenho que agradecer a vocês antecipadamente. Uma voz alta e penetrante soou, imediatamente quebrou a atmosfera agradável. O rosto de todos mudou de cor. Fei olhou na direção daquela voz e viu 5 homens entrando no pátio vestindo uniformes de soldado. Todos eles tinham sorrisos em seus rostos. Eles não se sentiam desconfortáveis, apesar de não terem sido convidados. O homem na liderança era magro e suas costas estavam um pouco curvadas. Com uma expressão imprudente em seu rosto, ele parecia um macaco. Além disso, ele tinha uma perna de javali na mão. Droga! Macaco Knit. Seu desgraçado. Você não estava na milícia? Porque você está na minha casa. Tire a porra dos seus homens da minha casa.
Caso contrário, não serei mais educado com você. A reação de Oski foi agressiva. Ele se levantou e gritou para os 5 caras que entraram no pátio. Ei, Oski! Por que você ainda é agressivo? Hoje, estou aqui para me declarar a Jéssica. Olha meu presente. O que você acha? Knight, que parecia um macaco, empurrou Oski levemente, e Oski instantaneamente caiu para trás, apesar de seu grande tamanho.